Salve, salve galera, Freud Explica no ar. Nós vamos conversar um pouquinho hoje acerca de rótulos de cerveja. Rótulos de cerveja não têm grandes mistérios, mas eles trazem informações extremamente interessantes. É claro que tem muita gente que não está acostumado a ler rótulo de cerveja, como é óbvio, manual de instrução de produtos eletrônicos e às vezes bula de remédio. Só que, se nós lermos, nós podemos descobrir muitas coisas bacanas. É sobre isso que nós vamos falar. Roda a vinheta. Estamos de volta e, como eu disse, nós vamos conversar um pouquinho acerca de como ler os rótulos das cervejas. Antes eu queria pedir que você curta esse vídeo, se inscreva no canal para ficar por dentro das novidades e compartilhe com os amigos. Bom, moçada, rótulo de cerveja não tem tanto mistério, não é na realidade um grande manual de instruções, nem tampouco bula de remédio, mas a gente pode aprender e identificar muita coisa bacana dando uma lidinha neles. A primeira coisa que a gente tem que perceber quando nós estamos diante de um rótulo de cerveja, e observem aqui, eu tenho 5 variedades de cervejas diferentes, é exatamente o que eu estou bebendo. Identificar através do rótulo qual é o estilo de cerveja que eu estou bebendo. Quando nós falamos em cervejas artesanais, nós estamos falando em uma catalogação de estilos que já ultrapassa mais de 52 tipos diferentes de cervejas já produzidas. E essas variações elas são oriundas da combinação da água, do malte, das leveduras e do lúpulo. Bom, primeira coisa que eu preciso entender é que quando eu estou acostumado a beber uma cerveja tradicional, uma Skol, uma Brahma, uma Itaipava, eu estou bebendo sempre do mesmo estilo de cerveja e por isso mesmo elas não me dão essas informações. As informações exigidas pelo Ministério da Fazenda, as informações exigidas pelo Ministério da Agricultura para esse tipo de produto, na realidade é extremamente pobre. Todo rótulo terá que me trazer a gradação alcoólica, todo rótulo de uma cerveja artesanal vai te dizer que você está bebendo uma cerveja forte, porque ela tem um teor alcoólico maior que as cervejas artesanais e normalmente mais informações. Bom, a primeira coisa que eu preciso ver então é o estilo do que eu estou bebendo. Observem aqui, eu tenho 5 cervejas com estilos totalmente diferentes. Uma cerveja de trigo, uma cerveja aqui de estilo Barley Wine, uma Porter norte-americana, uma IPA do pessoal da Prússia e aqui o pessoal da Falck trazendo essa belíssima garrafa de Triple Bélgica. Bom, esses são estilos. Bom, uma Weiss de trigo, uma Barley Wine, uma Porter, uma IPA, que é a sigla da Indian Pale Ale, e uma cerveja Triple belga. Identificando o estilo que você gosta, fica mais fácil de você encontrar cervejas com paladar similar. Uma outra característica que o rótulo vai acabar te trazendo é se essa cerveja ela foi produzida com um maior ou menor grau alcoólico. Então você vai verificar, você vai ver aqui que essa cerveja de trigo, por exemplo, ela tem 4,7 de volume alcoólico. Ela é uma cerveja intermediária em termos de gradação alcoólica, por exemplo, quando comparada com essa IPA ou quando comparada com essa Triple. Você vai perceber também uma informação extremamente interessante, que é aqui a figura do IBU, que é o índice de amargor da cerveja. Quanto maior o número de IBUs, mais amarga é a cerveja. Então, se você está bebendo uma cerveja de trigo, você vai ter um amargor de 8 IBUs. Se você está bebendo uma IPA, você vai beber uma cerveja aqui com amargor caminhando para a taxa dos 50, 60. Se você vai beber uma Porter, vai beber também uma cerveja com amargor maior. Aí, se você gosta do amargor, você vai procurar cervejas com um número de IBU maior. Se você gosta de uma cerveja com menor amargor, você vai exatamente procurar uma cerveja de IBU menor. Outras informações interessantes que o rótulo vai nos trazer é exatamente a temperatura ideal para se beber essa cerveja. Muita gente acha que cerveja deve ser bebida o mais gelado possível, o mais próximo de zero. E não é bem isso.
né, igualzinho vinho, há determinadas cervejas, como por exemplo essa aqui, que o próprio rótulo vai te sugerir não bebê-la muito gelada. Porque se você a bebe com uma temperatura mais baixa, você perde sabor. Você perde aqui aroma, você perde características e a riqueza que essa cerveja pode te dar. É diferente, por exemplo, da lógica das tradicionais pilsens brasileiras, que você bebe ela estupidamente gelada, popular cerveja, que a garrafa é canelinha de pedreiro, branquinha, branquinha, branquinha. Bom, aqui não. A lógica da cerveja artesanal muda um pouquinho o enfoque. Outra coisa interessante é que o rótulo de cerveja vai te trazer sugestão de copos. Mais à frente nós vamos conversar um pouquinho sobre copos. Se você fizer o teste, nós vamos ver que copos diferentes produzem aromas e gosto diferente da minha cerveja. Então exatamente essa cerveja ela dá para nós uma sugestão no seu rótulo de qual é o copo que ela se torna mais saborosa, mais aromática. E aí é interessante seguir a sugestão que está sendo dada pela cervejaria. Nós vamos ver que cervejas, algumas são bebidas em taças, cervejas são bebidas no tradicional pint, cervejas são bebidas em copo de conhaque ou às vezes no chamado copo sniffer e por aí vai. Bom, outra coisa interessante é que a cerveja pode também nos indicar qual é o lúpulo que está sendo usado ou quais lúpulos estão sendo usados. Nós temos uma variedade imensa de lúpulos que produzem aqui não apenas o amargor da cerveja, mas principalmente o aroma frutado, herbáceo que uma cerveja pode trazer. Variando lúpulos, variamos aromas, variamos aqui sabor que essa cerveja pode nos dar. Outra informação também interessante é se essa cerveja teve adição de ingredientes além desses 4 tradicionais: água, lúpulo, cevada e levedura. Nós temos, por exemplo, as fruit beers, que são cervejas que têm aqui uma adição de amora, adição de pêssego, adição de abacaxi e por aí vai. Então tudo isso te ajuda a permitir que você, experimentando, identifique a cerveja que mais casa com o seu paladar. Sempre é importante dizer, não existe cerveja melhor ou pior, tudo é uma questão de gosto, tudo é uma questão de estilo e paladar. Se você então se adequa, se você gosta de um determinado estilo, fique nesse estilo, explore esse estilo, brinque com esse estilo, porque você vai ter aí no rótulo informações que te ajudam a escolher bem. Uma última figura extremamente interessante é que algumas cervejas me dão sugestões de harmonização. Então, se eu não sei como eu vou harmonizar essa minha cerveja, a dica pode estar no próprio rótulo. Eu vou ter então um rótulo dizendo para mim que essa cerveja, por exemplo, aqui, ela se dá muito bem com carnes vermelhas. Que essa cerveja, por exemplo, aqui, ela se dá muito bem com chocolate amargo e sobremesas. Essa cerveja aqui, ela cai muito bem com peixes, saladas e comidas leves. E por aí vai. Bom, então através do rótulo nós aprendemos a identificar aquilo que eu posso estar esperando como a cerveja. Bom, espero que tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço.